eu quero que você ouça um testemunho missionário, um testemunho de uma experiência de treinamento missionário, mas também missionária, que você possa abrir o seu coração e entender esse mover de Deus em nome de Jesus. A graça e a paz, igreja, amém? Com grande alegria que eu estava aguardando este momento, né? Talvez você não me conheça, né? Mas eu faço parte dessa igreja há um bom tempo. E no final de novembro, eu tive a oportunidade de ter uma experiência missionária no Panamá, participar de um treinamento missionário, onde foi muito impactante na minha vida. E Deus está movendo, né? Deus está movendo a nossa igreja para isso, para propagar a palavra de Deus para as pessoas, né? Isso já você vai entender onde eu quero chegar. Mas eu gostaria de agradecer a igreja primeiramente, porque muitas pessoas vieram depois e falaram: como é que foi lá no Panamá? E aí? Porque eu fui enviado por vocês. A igreja metodista em Guarapuava me enviou. E eu estava representando a igreja metodista lá no Panamá de Guarapuava. Eu estava representando a 6ª região também, mas principalmente Guarapuava, porque eu sou dessa igreja. Amém? Derek, consegue colocar aquela foto do ônibus? Eu quero ilustrar um pouquinho da minha viagem para vocês, para ficar mais didático. E eu quero mostrar uma foto de um ônibus para vocês. Não pegou? O que eu quero dizer, eu vou ilustrar na mente de vocês então. Eu saí daqui aproximadamente 9 horas, 10 horas da noite, aqui de Guarapuava. Eles me pararam aqui já no panorâmico. Fiquei meia hora parado lá. E eu saí do ônibus e fiquei sentado e fiquei pensando o que Deus queria de mim, né? Eu, com as minhas limitações, olhei para aquele ônibus da Catarinense, não é propaganda, e falei: onde que o Senhor vai me levar? Onde que o Senhor quer me levar? Como que vai ser isso? Eram muitas perspectivas, mas eu estava deixando uma família para trás, ao qual eu sou o provedor. E o que eu quero dizer para você com isso? Que eu não romantizo, nós não devemos romantizar a missão, mas nós devemos sim ser ousados e aceitar o chamado que Deus tem para todos nós, que é falar de Jesus de alguma forma para as pessoas. Então eu refletindo, sentado, olhando para aquele ônibus, com muitas dúvidas, né? Lembrando da minha filha, principalmente quem tem filho sabe, né? Tem uma filha pequena, me deixando a minha esposa. Elas iriam ficar aproximadamente 10 dias sem mim, mas na hora eu pensei, é muito maior do que o que está em mim, do que o que está no mundo, não é verdade? E Deus quer nos usar sempre. Então Deus sempre supera as nossas expectativas, eu quero dizer para você. E enfim, foi uma viagem maravilhosa. Eu cheguei no Panamá, fiz uma viagem bem tranquila, cheguei no Panamá, conheci muitas pessoas. E lá eu pude conhecer outras pessoas, né? Outros jovens, outras pessoas mais velhas, que vieram de outro lugar. Ali está a foto do ônibus. Está essa foto, eu sentado olhando para o ônibus, que foi exatamente o que eu relatei para você agora. E Deus, Ele abre muitas portas, né? E Ele tem aberto muitas portas para a minha família. Eu tenho uma viagem marcada para mês que vem para a África do Sul, né? E aí um pouco antes, na rodoviária, deixando a minha esposa e a minha filha, né? Então isso trazia um aperto muito forte no meu coração, mas eu sabia que Deus estava cuidando delas, porque eu estava cuidando da missão de Deus, amém? E continuando, para a gente ser bem rapidinho, eu conheci muitas pessoas lá, muitas pessoas de outros países inclusive, e era lindo de ver, porque cada um com a sua maneira de louvar e adorar a Deus, de acordo com a sua cultura. Eles estavam lá para buscar mais de Deus. E eu tive esses dias de treinamento, aproximadamente 4 dias de treinamento, em lugares fechados, em lugar fechado, só ouvindo de muitas pessoas. Passa um pouco essas fotos aí, Derek, para eu poder ilustrar, fazendo um favor. A gente teve a oportunidade de ser ministrado por pessoas que largaram tudo para poder falar de Jesus para outras pessoas. Aí está um pouco das pessoas, aí são todos da 6ª região, pessoas de Chapecó, pessoas do Rio de Janeiro, pessoas de Londrina, pessoas que eu tive a oportunidade, alguns eu já conhecia, mas pessoas que estavam com sede de Deus. E onde eles estão, eles
querem falar de Jesus. Eles estão aprendendo para poder, no bom sentido, contaminar as pessoas das suas igrejas para poder falar de Jesus. Pode passar, Derek. E essas pessoas que estiveram com a gente, os preletores, eles passaram muitas informações para a gente, sabe? Esse é dos Estados Unidos. Ele tem rodado o mundo para falar de Jesus, é o Max. E a gente tem aprendido muito com ele. E o que eu quero dizer para vocês... Passa para mais uma aí, Dericão. A gente foi ministrado pelo João Paulo também, filho do bispo. Mais uma. Esse, do meio, Ravi. Esse cara, ele é um pregador, ele é um treinador de evangelistas da Índia. E ele tem rodado o mundo e a gente tem aprendido muito com ele. E ele trouxe um dado que eu fiquei impactado. E eu fiquei assustado, na verdade. Quando ele trouxe aquele dado para mim. Eu falei, que dados são esses, gente? Dados estatísticos. Para quem gosta de estatística, eu vou lançar um dado para você agora, para que possa arder no teu coração. Ele disse para a gente que 33% da população mundial se dizem cristãos. 33%. E agora vem a bomba. Apenas 10%. Apenas 10% desses 33% se interessam por falar de Jesus para outras pessoas. Quando eu ouvi aquilo, minha igreja, eu respirei fundo e falei, a gente tem que mudar isso. É para isso que eu estou aqui. A gente tem que mudar isso. 90% das pessoas, 90%, de acordo com a estatística desta igreja, 90% somente vem à igreja de domingo a domingo. Só lembra talvez de abrir uma Bíblia no domingo. Esquecem que tem muitas pessoas lá fora que anseiam pela palavra de Deus, que anseiam ser abraçadas por uma pessoa que professa Jesus. Talvez você esteja pensando, mas eu não estou nestes dados estatísticos. Glória a Deus por isso. Mas talvez você esteja pensando, eu estou nestes dados estatísticos. Quero dizer para você que existe uma chance. Nós estamos em uma igreja onde nós vivemos o discipulado, onde nós estamos sendo ministrados, treinados, capacitados para falar de Jesus para outras pessoas. Há um ano o pastor Flávio está aqui. Há um ano ele tem treinado um pequeno grupo de aproximadamente 15 pessoas que têm sido ministrados e tem aberto um grupo de discipulado onde a principal intenção é andar com pessoas para falar de Jesus e expressar o amor de Jesus de forma natural. E eu quero dizer para você que esses dias de treinamento não são simplesmente para falar, eu estive fora do país num treinamento, mas principalmente para eu vir na minha igreja local e poder compartilhar um pouquinho com o que eu tenho aprendido e poder, de alguma forma, passar essas coisas. É para isso, né? Eu sou impactado lá fora para trabalhar aqui dentro. Eu não quero trabalhar só lá fora. Principalmente eu quero trabalhar aqui dentro desta igreja, para que nós juntos, todos juntos, possamos estar expressando este amor. Você pode passar rapidamente, Derek? E agora eu quero contar uma experiência que eu tive lá. Nós, no último dia, tivemos a experiência de sair a campo. E fomos a um bairro bem pobre lá no Panamá, onde estávamos com alguns brasileiros, mas o nosso principal tradutor era esse que está agachado aqui. Ele era um colombiano, que não sabia falar português direito. E ele era nosso tradutor, já que todos nós ali, ninguém manjava muito de espanhol. E eu falei, agora, como é que a gente vai falar de Jesus para essas pessoas, sendo que a gente não domina o idioma? E ele é um colombiano, que não manja muito de português. E aí? E aí que a gente vê que para Deus não há obstáculos. É a gente que coloca o obstáculo. E esse senhor que está sentado ali, ele estava, eu digo estava porque eu creio que ele foi liberto, estava em depressão. E estava muito triste porque alguns meses atrás ele perdeu a capacidade de andar, colocou vários pinos na perna.
E quando nós chegamos lá, ele estava sem esperança, sem vida. Eu creio que à beira de um suicídio, pensando em tirar a própria vida. E eu perguntei para ele assim: Senhor, o que está escrito aqui no seu portão? Porque no portão dele existia uma placa que dizia assim: essa casa pertence a Jesus, ou essa casa é de Jesus, algo assim. E ele leu para mim, e eu falei assim para ele: você crê nisso? Ele falou para mim assim: eu não creio mais nisso, eu não creio. Mas nós tivemos a oportunidade de orar por ele e chamá-lo a um evento que teria nas próximas horas, ali próximo. E logo quando a gente saiu, ele já estava com um semblante mais leve, sabe? Mais alegre. E ele foi para lá, ele foi no evento, e lá ele foi liberto. Ele foi liberto. Ou seja, ele levou brasileiros, um colombiano, para falar de Jesus para ele. E ele estava com a fisionomia totalmente transformada. Totalmente transformada. E o último testemunho, passa lá. Esse é o nosso grupo de discipulado, de treinamento, e fomos para campo. Aquele rapaz, Isaac, de verde, nós tivemos um momento de oração, onde o pastor Luciano falou assim para nós: agora os missionários, ele pediu para a gente ir na frente, toda a galerinha lá, agora os missionários irão orar por vocês. Eu falei: como assim vamos orar? Mas eu nem sei falar espanhol, como é que eu vou orar pelas pessoas? Mas beleza, né? Eu falei: eis-me aqui, Senhor, estou aqui para poder contribuir. Se é para orar, vamos orar. E eu tive a oportunidade de orar por aquele rapaz. Logo quando ele chegou até mim, tinha a Gra, que é do Rio de Janeiro, ela manja um pouquinho de espanhol. Eu falei: Gra, antes de você começar a orar pelo teu aí, só pergunta para ele o nome dele e pelo que ele quer que eu ore por ele. Só isso, pergunta para ele, faz favor, porque pelo menos tem uma direção. E aí ela perguntou, e ele pediu para orar pela família dele, pelo trabalho, pela vida dele. E assim eu fiz. Vamos lá orar em português, ele não vai entender, mas eu vou orar. Coloquei a mão no peito dele e comecei a orar, comecei a ministrar ele. E eu quero dizer que aí foi o grande impacto da minha viagem. Ele foi impactado, mas eu fui muito mais do que ele. Sabe por quê? Porque eu estava orando em português e ele recebeu a oração, porque ali teve uma manifestação da presença de Deus. Ele teve uma experiência com Deus. Ele se prostrou diante de Deus e eu pude ministrá-lo em português. E ele entendendo, Deus creio que foi traduzindo para ele. E ele entregou a sua vida a Jesus. Ou seja, ele me usou, ele me tirou do Brasil, larguei da minha família, com dor no coração, mas Deus superou as expectativas, porque uma vida ou várias vidas foram transformadas. Eu pude ser canal de bênção na vida dele. E no final ali, o que eu estou dizendo para ele? Já tinha acabado, eu estou falando exatamente: Isaac, aí agora assim com uma tradutora, né? Isaac, Deus me tirou lá do Brasil. Eu estava com a camiseta do Brasil, né? Está vendo isso aqui? Sabe o que é isso, Isaac? Sabe o que é isso? Isso é manifestação do amor de Deus. Isso é presença de Deus. Porque eu estou aqui unicamente e exclusivamente neste momento para expressar o amor de Deus na sua vida. É só por Jesus. É só Jesus que faz isso aí. Nós largarmos as coisas, os nossos afazeres aqui, para poder falar, simplesmente falar, e deixar Deus agir para uma pessoa que talvez eu nunca mais verei. Eu gostaria de vê-los, né? Voltar lá, mas eu não sei se eu vou voltar no Panamá, mas gostaria de ter essa experiência. Então eu quero dizer para você, igreja, aproveite o nosso momento que nós estamos vivendo. Converse com o pastor. Talvez você não saiba como começar, mas você vai ser treinado para isso. E saiba que as coisas irão acontecer naturalmente. E essa foto eu quero ilustrar o seguinte. Tinha esquecido dessa foto. Essa foto é o seguinte: quando eu olho para essa foto, eu vejo em cada janela daqueles prédios vários lares que precisam de Jesus, e nós estamos aqui fora, neste mundo, para chegar de alguma forma na vida daquelas pessoas que estão daquelas janelas, ilustrando todas as pessoas que estão ao nosso redor. Que você possa ser luz aonde você está, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus, pode aplaudir a Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, igreja, por me enviar.